Meus irmãos, seguimos aí a nossa série de mensagens. Mulheres e o Reino é o nosso tema central. Aqueles que nos visitam saibam que estamos aí numa série de mensagens com esse tema neste mês de março, que é o mês dedicado à mulher. Por isso fizemos uma série que não é homenagem a vocês, não é mesmo. Nós estamos apenas pegando essa temática para mostrar como as mulheres foram instrumentos poderosos, foram e são instrumentos poderosos na mão do Senhor. Por que esse culto não é homenagem? Nenhum culto pode ser homenagem à mulher, ou seja o que for, todos os cultos são para o Senhor, todos eles. Então, nos inspiraram vocês e as Escrituras a fazer esse tema, e vamos seguir adiante. Mulheres e o Reino é o nosso tema central. Vamos ter um tema específico, mas adiante nós vamos saber qual é. Então abra a tua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Depois nós vamos resgatar o que acontece antes desse momento específico, para que a gente consiga compreender melhor e aplicar para a nossa vida esse maravilhoso texto do livro de Atos. Só lembrando que Atos é um livro histórico, logo não é um livro de doutrina, diferentemente de cartas e outras situações bíblicas. O livro de Atos não é um livro doutrinário, porém é um livro de atos do Espírito Santo. Muitos estudiosos dizem que é mais apropriado, em vez de Atos dos Apóstolos, Atos de Jesus, ou Atos do Espírito Santo, porque ali a gente vê como o Espírito Santo opera de uma forma singular e poderosa na formação da igreja primitiva, ou seja, da igreja que nasce ali a partir do Pentecostes, né? Em Atos ali, capítulo 2, a gente vê o Espírito Santo agindo de uma forma tremenda, singular, e esse texto não é diferente. Vamos ver. Abra por gentileza Atos capítulo 16, versículo 13 até o versículo 15. Se você não tem a nova versão internacional, NVI está aí, projetado ali para você acompanhar. Mas pode acompanhar também na sua Bíblia e deixa ela aberta aí, nesse capítulo de Atos. Vamos ler a palavra do Senhor com atenção, reverência. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai, pela leitura da tua palavra. Tu que és Deus gracioso, misericordioso, por isso nos traz aqui esta noite para aprender, para ouvir, para escutar, assimilar a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que isso aconteça no nosso coração, na nossa mente. Te peço, Pai, em nome de Jesus, dependente do direcionar do teu Espírito, que a tua palavra seja clara, Senhor, aos corações e mentes nesta noite, e trabalhe em nós, Senhor, uma atenção especial para a tua voz, por meio da tua palavra, que seja clara, que seja audível aos nossos corações. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto precioso aqui, ele nos remete a uma situação, aquele tipo de situação em que algo de muito valor acontece quando se está no lugar certo, na hora certa. Mas geralmente essa expressão, né, estar no lugar certo, na hora certa, ela é usada quando se vive uma feliz coincidência ou uma obra do acaso, e alguma coisa acontece de muito bom e pensamos: poxa, eu estava no lugar certo, na hora certa. Ou então uma pessoa que é agraciada com alguma coisa, se pensa assim: aquela pessoa foi abençoada, ela foi beneficiada
porque ela estava no lugar certo e na hora certa. Supostamente aí, alguns acreditam que foi sorte, outros que foi uma obra do destino, essa suposta coincidência, né, de estar ali no lugar certo, no momento certo, no tempo certo. Entretanto, meus irmãos, os fatos narrados por Lucas na passagem de Atos que nós acabamos de ler, definitivamente não tem qualquer relação com acaso ou coincidência. O texto que nós lemos ali trata de um exemplo de um grupo de mulheres que foram agraciadas por estarem exatamente no lugar onde elas deveriam estar para receberem algo precioso que Deus havia planejado para dar a elas naquele dia, naquela hora. Havia um plano. Para a gente entender melhor esse momento aqui em questão, é preciso que a gente entenda o que aconteceu um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes desse momento aí. Então, vamos ler Atos capítulo 6, 7 e 8, primeiramente, para a gente entender isso que eu estou falando aqui. Olha o que diz o versículo 6. Momentos que antecedem esse encontro de Paulo com aquelas mulheres na cidade de Filipos. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Que curioso, né? Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Nós estamos aqui, meus irmãos, no início da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária foi um sucesso, foi muito bem sucedida, porém despertou, despertou a ira dos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram judeus que não aceitavam a salvação meramente pela graça, ou pelo o que Cristo tinha feito na cruz. Eles entendiam que novos convertidos, esses judaizantes, precisavam, além de crer, eles precisavam se converter ao judaísmo, ou praticar as obras da religião judaica. No caso dos homens, eles tinham que ser circuncidados. Mas isso não impediu que o evangelho fosse pregado. O evangelho avançou de uma forma sobrenatural, porque era atos do Espírito Santo durante a primeira viagem de Paulo. Agora estamos na segunda viagem missionária de Paulo, e o texto mostra algo curioso, né? Paulo e seus companheiros, especificamente aqui Silas e Timóteo, que já Timóteo se une a esse grupo missionário, eles seguiam em uma determinada direção, estavam indo a caminho de Éfeso. O texto não diz, mas estudando um pouquinho mais a região ali desses nomes, se fosse numa outra situação, no quarta base, por exemplo, culto de doutrina, era legal a gente colocar o mapa ali, quando a gente viu as viagens de Paulo, a gente fez isso. Quem perdeu, perdeu. Enfim, eles estavam indo em uma determinada direção, a caminho de Éfeso, quando o Espírito Santo os impede de seguir por um trajeto que Paulo havia traçado ali, e faz o grupo mudar de direção, aquilo que estava planejado, e eles mudam de rumo, e o texto mostra que eles chegam ao porto de Troade. Troade fica na região ali do mar Ageu. Não sabemos exatamente como se deu esse impedimento, como o Espírito Santo agiu para intervir de forma que eles não seguissem adiante, mas ficou muito claro para Paulo e para os seus companheiros que não era para eles irem para ali. Ficou claro a maneira como, não adianta a gente especular como foi isso, mas ficou muito claro para eles. Agora, olha uma coisa interessante, a partir daí, versículo 9 e do versículo 10 especificamente, a narrativa que está vindo na terceira pessoa, Lucas escrevendo e narrando os fatos. Paulo estava ali, eles estavam indo para tal lugar, mas ele vai mudar o tempo verbal agora, e vai sair da narrativa na terceira pessoa para a primeira pessoa. Os estudiosos entendem que nesse momento aqui, Lucas entra na história, Lucas, que é o autor de Atos, passa a fazer parte daquele grupo. Olha como fica o texto, versículo 9 agora, 10, 11 e 12. Eu separei para você. Diz assim, ó: durante a noite, Paulo teve uma visão.
na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, olha o verbo: preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Veja como muda. Versículo 11: partindo de Trode, navegamos, Lucas já na história, né? Navegamos diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Versículo 12: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Então veja que Lucas aqui, já testemunho ocular dos fatos, conta que eles estavam em Troade, provavelmente a Troia, né, da mitologia grega ali. Então Paulo ali naquele lugar teve uma visão, e aquela visão leva o grupo a concluir que era vontade de Deus que o evangelho fosse pregado na Macedônia, e assim foi feito. Então eles cruzam o mar Egeu, Paulo e seus companheiros desembarcam então num lugar chamado Neápolis. A partir dali eles avançam para o interior até a cidade de Filipos, que era uma colônia romana, e ali eles ficam vários dias, como nos diz o texto. Olha, grandes eventos marcantes o Senhor havia planejado para Filipos. E aí fica a dica para vocês lerem todo esse capítulo 16 aí do livro de Atos e ver como coisas sobrenaturais acontecem ali, marcantes, que a maioria certamente conhece as histórias que estão ali narradas por Lucas, os fatos históricos narrados por Lucas no capítulo 16. Muito bem, pronto, chegamos ao ponto do nosso texto, por isso a necessidade de recuar um pouco. Chegamos ao ponto, que ponto? O ponto de encontro entre Paulo e os seus companheiros de viagem com um grupo diferenciado de mulheres, entre elas uma que chamava-se Lídia, que é a personagem central aqui da nossa história. Pelo que a gente viu até aqui, meus irmãos, vocês estão me acompanhando aí, né? Não perca aí a atenção. Pelo que a gente viu até aqui, fica muito claro que essa segunda viagem missionária de Paulo havia tomado um rumo completamente inesperado. Um roteiro que extrapola a vontade do homem para seguir um mapa traçado pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que guia aqueles homens para uma direção completamente inesperada por eles. Logo, nós podemos afirmar que Lídia e as suas companheiras ali de oração, elas não estavam na rota inicial de Paulo, elas não estavam no plano de Paulo, mas elas estavam na rota missionária pré-estabelecida pelo Senhor. Dessa conclusão aí, meus irmãos, nasce então o nosso tema, né? O tema do nosso sermão aí: mulheres na rota de Deus. Não perde a rota aí, não vai dispersar. Esse é o nosso tema: mulheres na rota de Deus. Meus irmãos, a teologia reformada, ela nos ensina que os decretos soberanos de Deus não eximem o ser humano de suas responsabilidades. Então, misteriosamente aí, nós temos duas verdades que caminham paralelas, né? Lado a lado. Uma não elimina a outra. Deus soberano que decreta, mas que ao mesmo tempo não exime as atitudes, as responsabilidades do homem. Por que eu estou ressaltando esse ponto aqui? Para frisar que, embora Deus já houvesse planejado aquele encontro entre Paulo e seus liderados e aquelas mulheres lideradas por Lídia, aparentemente, o que determina, embora Deus decrete todas as coisas, mas existe um outro elemento ali. Foram os atos de fé de todas essas pessoas, de todos eles envolvidos ali, que viabiliza aquele momento. Um momento que acontece na hora certa e no lugar certo. Sim, meus irmãos, todos ali, assim como deve acontecer conosco, eles foram levados pela fé
para o lugar certo. Olha o que diz o versículo 13, acompanha aí comigo. Diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Vamos entender aqui a situação. A ocasião era um sábado, né? Já está dizendo aí o texto, um dia em que os judeus se reuniam nas sinagogas. Era o dia muito tradicional da religião judaica. Mas tudo indica que Filipos não dispunha deste lugar, de uma sinagoga, onde os adeptos do judaísmo, tanto os judeus convertidos como simpatizantes ou tementes a Deus, se reuniam. E a sinagoga era chamada de lugar de oração também. Então, para haver uma sinagoga, era necessário que houvesse pelo menos 10 homens numa cidade ou num lugarejo. E esses homens geralmente tinham que ser casados. Então, provavelmente, esse mínimo necessário não havia na cidade de Filipos. Por isso que Paulo e seus companheiros vão buscar fora da cidade um lugar de oração em que pudessem evangelizar. Era tradicional nas missões, o missionário Paulo chegava e ia à sinagoga. Mas vê que Filipos provavelmente não tinha esse lugar, então eles saem da cidade e vão buscar um lugar de oração para eles poderem então ali pregar o evangelho. E a tradição aponta que esses lugares de reunião deveria ser um lugar perto de uma água de purificação. Era a prática dos judeus lavar as mãos antes das orações. Daí o fato de esse contexto, esse encontro acontecer exatamente fora da cidade e no lugar ali à beira de um rio, como diz o texto. Interessante que, corroborando a possibilidade e consenso, na verdade, entre os estudiosos, o fato de não haver muitos homens judeus naquela cidade, que naquele lugar de oração só havia mulheres. Só havia mulheres ali. Então, conforme uma conduta já ensinada por Jesus, a gente viu inclusive isso quando pregamos em Lucas capítulo 8, né? Uma conduta ensinada pelo próprio Cristo, quebrando o paradigma de que as mulheres não deveriam ser ensinadas no mesmo nível dos homens, né? Paulo e seus companheiros de viagem se aproximam, sentam e começam então a evangelizar aquelas mulheres, a pregar o evangelho para aquelas mulheres que haviam se reunido ali, não apenas para orar, mas também para ler as escrituras, para aprender sobre as escrituras. Nós não sabemos ao certo qual era o nível de acesso que elas tinham às escrituras ali, mas nós vemos que havia claramente o interesse delas em aprender. O texto vai mostrar isso bem mais claramente adiante, a gente vai já entender melhor isso. Mas, por ora, alguns fatos relevantes precisam ser considerados aqui. Primeiro, no lugar de oração eram mulheres as únicas adoradoras de Deus presentes, fora os missionários que chegaram ali. No lugar de adoração tinha mulheres. O que os homens estavam fazendo eu não sei, mas não tinha ninguém lá, só tinham mulheres. Segundo, elas se reuniam ali, meus irmãos, em local e dia apropriados. O sábado era o dia regular para adoração, para aqueles que seguiam a fé no Deus de Israel, e também estavam no lugar apropriado porque elas estavam perto de um rio, o que facilitou que Paulo e seus companheiros as encontrassem, porque era exatamente nesses locais apropriados para a oração, próximo de um rio, eles iriam encontrar pessoas ali orando e dispostas a aprender sobre o evangelho. Muito bem, o que é que nós podemos observar aqui e aplicar para nossas vidas, meus irmãos? Primeiro, considerar que a soberana vontade de Deus, de que aquele encontro acontecesse, não anulou as atitudes de homens e mulheres ali envolvidos. Percebe-se? Primeiramente, Paulo estava ali pela fé, pela obediência a uma indicação dada pelo Espírito Santo, sobre a qual ele não ousou questionar. Ele tinha um roteiro
para seguir, mas, por obediência, ele escolhe seguir a rota traçada pelo Senhor. Segundo ponto, aquelas mulheres, elas criam no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Lídia nem judia era, mesmo sem ter uma sinagoga ali para ir, elas escolhem se reunir em hora e lugar apropriados, conforme a atitude que se espera de crentes verdadeiros. Meus irmãos, estudiosos afirmam aqui que a ausência, é importante entender isso, a ausência de instrutores da lei em Filipos, a gente viu que não tinham homens nem suficiente para ter uma sinagoga, né? Então a ausência de pessoas que pudessem ensinar as escrituras, faziam com que aquelas mulheres aceitassem de bom grado que um mestre que visitasse Filipos as ensinasse. Todos que visitavam Filipos, segundo a interpretação da maioria dos estudiosos, aquelas mulheres estavam ali dispostas a ouvir, dispostas a aprender. A presença de Paulo ali, considerando isso, fora então para aquelas mulheres, meus irmãos, uma resposta de oração. Elas ansiavam em aprender mais sobre o Deus que elas criam. E aí, meus queridos, histórias assim, elas me remetem a os pequenos núcleos aqui da base de estudo e de oração, os quais infelizmente nem todos se esforçam para estar, pelo menos de vez em quando, mas me remeteu a esses pequenos grupos, né? Eu vou citar apenas o exemplo do grupo de oração dos homens, na sexta-feira. Meus irmãos, é maravilhoso ver os irmãos reunidos, compartilhando experiências, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros, citando as escrituras, questionando, aprendendo, sabe? Nós aprendemos uns com os outros, oramos uns pelos outros e oramos também pela igreja, evidentemente. E o mesmo acontece, meus irmãos, nas pequenas bases também. Nas reuniões de oração, nas manhãs de domingo, também acontece a mesma coisa. Como é valioso, meus irmãos, estar no lugar certo, na hora certa. Era o que faziam aquelas mulheres, aquele grupo de mulheres que se reuniam aos sábados em Filipos, em um lugar de oração. Meus irmãos, coisas boas acontecem quando estamos no lugar certo, no tempo certo. Olha, a gente precisa entender que a fé nos leva a viver essas experiências. Isso não tem a ver com acaso, não tem a ver com coincidência, tem a ver com atitude do homem alinhada à vontade de Deus. Aí a pergunta: qual tem sido a nossa atitude, hein? Como cristãos, como tem sido a nossa atitude? Olha, terças-feiras, quintas-feiras, sextas, sábados na base do Renascença, domingos pela manhã, são dias em que nós podemos nos reunir com os irmãos em pequenos grupos, em um lugar de oração. Mas aí, semanas após semanas passam e muitos continuam parados, esperando, sabe-se lá o quê, para mudar a rota da sua caminhada cristã. Saiba uma coisa, meus irmãos, a nossa fé, aquilo que nós cremos ou dizemos crer, ela precisa estar alinhada com as nossas atitudes. Pela fé, nós somos levados ao lugar certo, no tempo certo, no tempo certo. Muito bem, embora seja importante a gente considerar aqui essa atitude humana no contexto, né, da nossa caminhada cristã, o texto de Atos aqui vai mostrar que toda resposta de fé salvadora
resposta de fé verdadeira, claro, tem um Deus gracioso como origem, gracioso e soberano como origem. A própria resposta, a origem está no próprio Deus e não no homem. No caso de uma mulher gentia chamada Lídia aqui, nós veremos claramente a ação misericordiosa do Senhor que dá entendimento àqueles que Ele chama. Sim, meus irmãos, Deus chama e dá entendimento. Olha o que diz o versículo 14. Acompanhe aí. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Lucas revela aqui informações sobre Lídia que são importantes para nós compreendermos melhor o agir de Deus aqui e, claro, aplicarmos o ensino, para a nossa vida. Em primeiro lugar, Lídia era uma mulher temente a Deus, está dizendo aí. Esse é um termo teológico, tá, gente? Era um termo comum nos tempos da igreja primitiva para designar os gentios que criam no Deus de Israel, mas ao mesmo tempo não eram convertidos ao judaísmo de fato, ou seja, eles criam num Deus único, eles criam no Deus que Israel cria, mas eles não cumpriam todos aqueles cerimoniais que a religião judaica exigia. No caso dos homens, incluía até a circuncisão também. Então, temente a Deus era esse tipo de pessoa. Era o caso de Lídia. Segundo, ela era uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, Essa informação diz muito sobre a condição social de Lídia. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor, a gente vê que tem até uma igreja com esse nome, na Ásia Menor, lá em Apocalipse, a igreja de Tiatira. Então, é uma igreja, é uma cidade da Ásia Menor, famosa pelos seus tecidos e pelos seus corantes, no caso aí a púrpura. Então todo comerciante de tecidos como esse que Lídia trabalhava, tecido de púrpura, eles tinham uma profissão honrada e lucrativa, dada a raridade da púrpura. Era um corante mais raro que os demais. Então, ela tinha provavelmente uma boa condição financeira. O versículo 15, inclusive, vai reforçar essa possibilidade. É importante mencionar que Lídia, veja bem, ela era uma mulher gentia, ela era independente, adepta de uma fé monoteísta em Filipos, que era uma colônia romana, ou seja, uma cidade fortemente influenciada pelas religiões gregas. Ela era essa pessoa. Entre esses cultos que haviam ali, ao panteão, os deuses do panteão grego, se destacava cultos à deusa Diana, que tem um detalhe: no culto à deusa Diana, as mulheres tinham um papel importante. Então, as mulheres desse templo que trabalhavam nessas cerimônias, elas tinham um certo status, ao contrário das mulheres adeptas ao judaísmo, que, na visão humana, de certa forma até diminuía um pouco as mulheres. Então, Lídia poderia estar lá no templo de Diana e ter um certo status? Não. Ela cria no Deus verdadeiro. Ela era uma temente a Deus. E havia uma diferença também importante entre essas religiões gregas, panteão grego, e o monoteísmo judaico, é que as religiões gregas, elas são mais focadas em cerimônias, em rituais, sacrifícios e tal, enquanto o judaísmo é focado em doutrina. Diferença fundamental. Por isso, a ausência de uma sinagoga deixava aquelas mulheres sem condições, por exemplo, de serem ensinadas corretamente sobre as Escrituras e sobre Deus. Cabia a elas apenas se reunir para orar, para estudar. E o que nós fazemos? Parte de nós fazemos nos nossos encontros. Nesse ponto aí, meus irmãos, a situação de Lídia, é legal a gente lembrar isso, já que ela não tinha acesso ao ensino, ficava à mercê, na verdade, de pessoas que eram enviadas para ali. Me lembra o caso do eunuco
etíope. Tem lá em Atos capítulo 8, um temente a Deus, como o texto de Atos 8 nos diz, como Lídia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar ao Senhor no templo, e agora ele retornava para a sua terra natal, saindo de Jerusalém, numa estrada deserta, lendo o livro do profeta Isaías, sem entender. E aí, o que Deus faz? Tira um diácono chamado Filipe, que estava no ministério em outro lugar, inclusive um ministério profícuo, maravilhas acontecendo ali. Deus tira Filipe dali e leva ele para uma estrada deserta para ensinar alguém que precisava de salvação. Salvação como? Pelo entendimento do Evangelho. Então, tanto a história de Lídia quanto daquele eunuco são casos em que Deus providencia um encontro improvável aí, na hora certa, no lugar certo, um lugar programado pelo Senhor para promover salvação por meio da graça e, claro, pela explicação do Evangelho. É maravilhoso a gente entender o que acontece aqui no texto, né? Mas olha, em que pese essas informações importantes aqui que nós temos sobre Lídia, e que dão de fato um sentido para esse agir de Deus, aí, um sentido especial, é a parte B desse versículo 14 aí, esse aí, ó, que traz o detalhe mais importante na narrativa de Lucas, de todos esses 3 versículos aqui, que dão base aqui para o nosso sermão. Olha o que diz, parte B do versículo 14 diz: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Eu gosto da tradução da Nova Almeida atualizada sobre esse trecho, que diz o seguinte: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha, que maravilha. Veja que Lídia estava o quê? Atenta ao que Paulo dizia acerca do Evangelho, ou seja, acerca das boas novas de Cristo, sobre o plano de salvação do Senhor, para aqueles que crescem nessa verdade. Ela estava atenta. Contudo, apesar da atitude de Lídia aí, de ser toda ouvidos ao que Paulo pregava, o que foi determinante para a salvação daquela comerciante, meus irmãos, foi o fato de Deus ter aberto o coração dela, ou seja, ter aberto o seu entendimento, tendo-a feita dar uma atenção especial ao que lhe era dito pelo apóstolo. Que maravilha. Uma frase para você refletir, meus irmãos, guarda isso no teu coração, ó. A atenção que damos às verdades do Evangelho, quando as ouvimos, vai determinar aqueles que são chamados daqueles que são meros ouvintes. É a forma como eu paro para ouvir, é a maneira como eu dou atenção ao que a palavra está me falando, que determina, ou pelo menos sinaliza, que tipo de pessoa eu sou. Se eu sou chamado ou se eu sou apenas um ouvinte. Às vezes, meus irmãos, nos falta simplesmente a atenção devida, atenção que nós precisamos dar ao que o Senhor está nos dizendo por meio da sua palavra. Às vezes é só o que nos falta. Muitas vezes, e isso vale para crentes e não crentes, nós estamos no culto, ouvimos o sermão, mas não estamos devidamente atentos, como convém estarmos. Estamos conversando, estamos olhando o celular, estamos preocupados com outras coisas. A nossa atenção não está em Deus falando conosco por meio da sua palavra. Já teve casos que eu fui para o culto, minha atenção não estava voltada para o que estava sendo pregado. E eu saí da igreja e perguntei: meu Deus, qual foi o texto mesmo? Qual era o tema da mensagem? Quantos lembram o tema da mensagem aqui? Levanta o braço. Estou brincando. Não vou fazer isso com você. Meus irmãos, às vezes nos falta só atenção.
estar atenta ao que Paulo dizia, levou a uma mudança radical na vida de Lídia. Até ali, meus irmãos, ela era uma temente a Deus, uma simpatizante que praticava de forma limitada a fé judaica, uma simpatizante, uma praticante. Quando Deus enfim faz o quê? Ele abre o coração daquela mulher na hora certa, no lugar certo, num tempo pré-determinado por ele, e aí ela deixa de ser apenas uma comerciante bem-sucedida de tecido de púrpura, adepta de reuniões de oração com algumas mulheres, e passa a ser a filha do Deus Altíssimo, lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, graça que é direcionada a todos aqueles que Deus abre o coração para entender. Aleluia. Olha a diferença. Aleluia. Tá certo, meus irmãos, que eu não sou aí um apóstolo Paulo, né? Um pouco, eu chego perto do conhecimento que ele tinha sido, né, que ele tinha de Cristo, mas eu tenho ousadia para te perguntar: você está atento ao que o Espírito Santo está te falando hoje? Aqui, agora, com base nas Escrituras, você está atento? Escuta, a atenção que nós damos às verdades do Evangelho, quando as ouvimos, vai diferenciar aqueles que são chamados daqueles que são meros ouvintes. Lídia, meus irmãos, deu total atenção ao que Paulo estava falando, que Paulo estava ensinando. Resultado disso é o que Lucas vai contar no versículo seguinte. A resposta de fé de Lídia, meus irmãos, vai dar continuidade à semente do Evangelho plantada por Paulo ali às margens daquele rio em Filipos. Eis que naquela colônia romana, meus irmãos, abre-se uma porta para a igreja. Olha o que diz o versículo 15 aí, ó. Diz assim: tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Nós já vimos no versículo anterior que é necessário que primeiro haja uma iluminação, uma persuasão da parte de Deus, para que um coração que é cego, que é aprisionado pelo pecado, possa responder ao Evangelho, né? Uma resposta de fé salvadora. É preciso que primeiro haja essa iluminação da parte de Deus, já entendemos. Todavia, meus irmãos, a atitude de Lídia aqui, ela não se limitou apenas em dar uma resposta declaratória, né? Ela não apenas diz que ela crê, ela vai além. Os passos seguintes à sua regeneração em Cristo revelam que ela, uma mulher gentia, seria um instrumento de Deus na consolidação do seu reino ali naquela cidade que era colônia romana. Pois é, Lídia estava convicta, meus irmãos, da sua fé. O texto diz que ela é imediatamente batizada e ela compartilha o Evangelho com os seus, com os de sua casa, que também acabam batizados pelo entendimento do Evangelho. A expressão aqui, os de sua casa, aponta aí para possíveis, tá? Filhos, filhas, em caso dela, ela poderia ser viúva, mas aponta sobretudo para servos. Servos, quando diz os de sua casa, inclui familiares e servos também, e dada a condição financeira que ela tinha, a gente já entendeu aqui, é bem plausível que Lídia tivesse sim servos na sua casa. Meus irmãos, para nós, um resultado básico, tá? Na vida de alguém que teve o coração aberto por Deus, é tornar-se um instrumento do reino de Deus nessa terra, a começar pela nossa casa. É básico isso. Quem tem o coração aberto, quem tem o entendimento, ele passa a ser então um instrumento do reino de Deus. Toda pessoa que teve a vida
transformada pelo Evangelho, meus irmãos, deve se tornar também um agente transformador de vidas. É complicado aquele crente que diz que é transformado, mas ao mesmo tempo ele não faz nada para transformar a vida de outras pessoas. Alguma coisa está faltando alinhar aí. Não que ele não seja convertido, mas está faltando alinhar. Porque essa transformação, ela me leva a ser um transformador também de vidas. Eu passo a ser um instrumento do Senhor. É o que nós aprendemos aqui com a atitude de Lídia, muito claramente. Ainda como resultado da sua transformação ali, Lídia é instigada a ir além de ser batizada, batizar os seus, ela abre as portas da sua casa para Paulo e para os seus companheiros. E aí chama a atenção a maneira como ela faz o convite, né? Ela diz assim: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. Veja ela como ela bota assim uma condição. A forma como ela se dirige ali para os missionários dá margem aqui a duas possibilidades que eu percebi. Primeiro, ou ela precisava de uma confirmação superior acerca da própria conversão dela, como quem diz: olha, se você ou me considera como quem precisa ouvir, não, você realmente demonstrou que é crente e tal. Ou a outra possibilidade é que ela estava tão convicta de que ela havia compreendido a mensagem, que Paulo e seus companheiros ficariam constrangidos em recusar o convite. Eu particularmente fico com a segunda opção. Eu fico com a convicção que havia já ali naquele momento no coração de Lídia. Como a gente disse lá, né, que o versículo 15 iria reforçar a boa condição financeira de Lídia, é isso que acontece. A gente vê que ela tem uma casa, né, e no mínimo ela é proprietária de uma casa ampla, porque ela está considerando aí que ela vai hospedar Paulo e seus companheiros. Até então ali era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, no mínimo. Talvez houvesse até outros missionários com eles, o texto não é taxativo sobre isso, mas no mínimo tinham 4 pessoas ali, né? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo naquele grupo de missionários. E aí, antes que a gente fique pensando assim, gente, mas será que é adequado uma mulher que não tem marido chamar esses homens para ficar na casa dela? Então calma, não vamos nos apressar aí, tá? Porque o próprio texto diz que ela não morava só, né? Tinha os de sua casa. Então ela tinha ou parentes ali ou servos naquela casa. O que nos interessa aqui é ela ter aberto a sua casa para aqueles missionários. O que vale para nós aí é extrairmos uma lição da maneira abnegada como Lídia abre as portas da sua casa para o Evangelho por meio da vida de Paulo e de seus companheiros. Estudiosos aqui, eles concordam, meus irmãos, baseado no relato de Lucas, é importante isso, que a casa de Lídia tornou-se então, passa a partir daquele momento, a ser um ponto de reunião de irmãos, de cristãos. O último versículo, acompanha na tua Bíblia, o último versículo aí do capítulo 16, Atos 16, 40, vai indicar essa situação. Olha o que está dito aí, ó. Último versículo: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Nesse capítulo aqui de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 20, conta a prisão, né, de Paulo e Silas, e também a conversão do carcereiro que estava tomando conta da masmorra onde eles estavam. História maravilhosa ali. Então o que Lucas está dizendo aqui no final do capítulo é que depois que eles saem da prisão, eles vão direto ao ponto de encontro dos irmãos, e esse ponto de encontro era a casa de Lídia. Que maravilha, né? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas da prisão, a gente vê como Paulo particularmente tem ele é comovido, na verdade, quando ele fala de Filipos, pela maneira como a igreja era generosa, como a igreja se preocupava com ele. Essa igreja, bem aí, brotou na casa de uma mulher, de uma gentia. Questionamentos, né, que podemos nos fazer a partir do exemplo de Lídia, meus irmãos. Será que nossa casa pode ser considerada um lugar em que irmãos se reúnem para orar e para ter comunhão? Pensa aí. Será que a nossa casa é um lugar como a casa de Lídia?
Será que o meu lar é uma extensão da igreja que eu congrego? Ou melhor dizendo, será que a igreja de Cristo está presente na minha casa? É bem-vinda na minha casa? Meus irmãos, reflete aí, a unidade nas igrejas, a liga entre irmãos, ela seria muito mais sólida se mais irmãos se dispusessem a abrir as portas das suas casas para o evangelho e para outros irmãos. O pastor que abre a casa dele para os outros, eu não vou abrir minha casa. Quer irmão aqui xeretando aqui na minha casa? Queria caminhar aqui para a conclusão, meus irmãos, dizendo o seguinte: a história de Lídia mostra como Deus age para transformar a vida de pessoas improváveis, como eu, como você. Como Deus age para mudar a vida de pessoas improváveis, como Ele une pessoas completamente improváveis também em um mesmo propósito de salvação. Aleluia. A gente vê Deus guiando Paulo, Espírito Santo, guiando Paulo, seus companheiros, a rotas completamente inesperadas. Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que nem todos os nossos planos ministeriais, eles vão se concretizar da maneira como a gente espera. Contudo, há sempre um Senhor que dirige os seus mensageiros até as pessoas, até os lugares que Ele planejou que o Evangelho fosse pregado. O trecho aqui que nós percorremos, meus irmãos, do livro de Atos, nos revela uma necessidade, talvez urgente, da igreja hoje, de inspirar-se mais na visão inicial dos primeiros cristãos. De que maneira? Ser uma igreja menos presa a formalidades e mais disposta a sair das quatro paredes. Ser uma igreja sensível ao direcionamento do Espírito Santo, sabe? Uma igreja que consegue parar para ouvir a voz de Deus, e não apenas a voz de líderes e voz de homens. A igreja precisa ser uma igreja que consegue perceber o que Paulo percebeu, o que Paulo e seus companheiros perceberam. O quê? O Senhor mudando a rota traçada por homens, a fim de alinhar a trajetória com a sua vontade, com algo maior, com o propósito dele, que é sempre maior do que o nosso. Aleluia. Precisamos nos inspirar naquela visão, meus irmãos, inicial dos cristãos, para ser uma igreja que não tenha somente olhos e ouvidos para si mesma, sabe? Para as suas coisinhas, para as suas culturas, ou pseudoculturas, ou subculturas evangélicas. Igrejas cheias de padrões apenas voltados para, sabe, costumes denominacionais, formalidades. Só olha para si mesma. Mas precisamos ser uma igreja que se alegra, meus irmãos, em sacrificar-se para levar o Evangelho para quem precisa ouvir o Evangelho. A visão inicial precisa nos inspirar, meus irmãos, para ser uma igreja que, assim como Lídia e as demais mulheres faziam, se reúne em pequenos grupos para orar, para aprender, para estudar, para compartilhar, para ter comunhão. Por fim, meus irmãos, ser uma igreja feita de pessoas como Lídia, que abre as portas dos seus lares para o Evangelho, sabe?
e não apenas tem contato com o Evangelho quando sai de casa, quando vai para a igreja. Nós vimos hoje, meu irmão, minha irmã, a história de mulheres que inicialmente não estavam na rota de Paulo ali e dos seus companheiros, mas elas estavam aonde? Na rota de Deus. Por sua fé, meus irmãos, elas estavam na hora certa, no lugar certo. E por essa atitude, tiveram seus corações abertos para o Evangelho. E um dos resultados disso foi o nascimento da igreja do Senhor em Filipos. Olha, de alguma maneira, meus irmãos, todos aqueles que foram efetivamente alcançados pelo Evangelho, algum dia estiveram na hora certa, no lugar certo, conforme uma rota que foi soberanamente predeterminada por Deus. Aleluia, aleluia. Os fatos que levaram aqui ao encontro não planejados entre Paulo e Lídia devem nos remeter, meus irmãos, a todos os encontros em que a palavra de Deus é pregada e corações são abertos para a salvação. Aleluia, aleluia. A hora e o lugar certo, meus irmãos, já aconteceu para alguns aqui, não já? Aleluia. A gente estava na rota. Talvez hoje aqui e agora seja esse lugar certo, essa hora certa para outras pessoas que talvez estejam tendo os corações abertos aqui e compreendendo o Evangelho. Não sei, quem sabe? Deus sabe. Deus sabe. Talvez você aí consigo também saiba. O Senhor sabe, meus irmãos, a hora certa, sabe o momento certo para todas as coisas. A nós cabe-nos atentar para a voz de Deus, a nos guiar, como Ele fez com Paulo. Cabe a nós buscar sempre estarmos no lugar certo, nas horas certas, com as pessoas certas. A atitude é nossa. Ou você acha que eu vou sair e vou te buscar em casa para te trazer? E olha que eu já fiz muito isso. Já fui muito puxado da orelha por Dini por causa disso. Tu não é babá de crente. Aí você quer dar uma força. Às vezes precisa, né? Às vezes a pessoa está tão ali fragilizada que precisa que a gente vá realmente, bota aí, não tem problema, eu vou continuar fazendo isso. Mas eu dei uma melhorada, viu? Às vezes eu exagerava demais. E aí os irmãos abusavam, né? Fazer o quê? Então cabe-nos, meus irmãos, estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, como Lídia e suas amigas fizeram. E nos ensinam essa noite, mulheres gentias. A nós, meus irmãos, cabe abrir o coração às transformações diárias que só o Evangelho pode fazer na nossa vida. Abrir nossa casa, não só o nosso coração. Abrir nossa vida, não só o coração. Assim seja, meus irmãos, assim seja. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor glorioso, misericordioso, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Pela maneira tão graciosa em si, usaste aquelas mulheres, e uma particularmente de nome Lídia, uma mulher que desejava estar na hora e em lugares certos, e por isso alinhou a sua atitude de fé aos Teus decretos. A Tua vontade, Senhor, nos ajuda a alinhar a nossa fé à Tua vontade, Senhor, porque tantas vezes alinhamos aquilo que nós cremos às nossas vontades,
aos nossos desejos, às nossas conveniências. Senhor, não queremos ser assim, não podemos ser assim. Quando somos assim, não avançamos, não crescemos, nos perdemos em nós mesmos. Queremos nos achar em Jesus Cristo, queremos nos achar na Tua Palavra, queremos nos espelhar com a atitude daqueles missionários que tiveram sensibilidade para compreender o Espírito Santo mudando a rota das suas vidas. Queremos ter a sensibilidade daquelas mulheres de abrirem, de estarem atentas àquilo que elas ouviam, ao presente recebendo naquele dia de sábado, naquele lugar. Que tudo que aprendemos aqui, Senhor, esta noite, de forma tão graciosa, possa nos tirar, Senhor, da inércia muitas vezes, possa nos ajudar a dar um passo, porque não temos mais tempo a perder, Senhor. Não podemos ficar parados como igreja, como cristãos. A Tua Palavra nos ensina que nós somos pedras vivas e não mortas, pedras vivas, devidamente ajustadas num templo que Tu habitas, que se chama igreja. E se nós somos essas pedras, Senhor, precisamos agir, precisamos ser agentes transformadores, ó Senhor, de vidas, porque um dia tivemos a vida transformadas pelo Teu Evangelho sem merecer. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nisso. Assim nós Te pedimos, ó Deus, que essa palavra não seja só mais uma palavra, mas que possamos recordar tudo que aprendemos aqui. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém.